Nós vamos conversar com o cientista social, integrante do Conselho Geral da Uniafro Brasil, Wellington Lopes. Bom dia, Wellington. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, Wellington. Quer dizer, a gente sempre fala aqui, né? Faz a observação, tudo certo dentro daquilo que é possível no contexto brasileiro. Sim. Mas nesse Dia da Consciência Negra, que é celebrado em 20 de novembro, diversos movimentos estão articulando atos em todo o Brasil para denunciar a atuação do governo Bolsonaro, os impactos diretos que ele tem na vida da população negra. E eu queria saber de você como que está sendo feita essa articulação e também quais as principais pautas dos movimentos, Wellington. Bom, primeiro a gente tem no dia 20 de novembro um dia importante de mobilização do movimento negro, que completa nesse ano 50 anos da sua existência, depois de criado pelo Grupo de Estudos Palmares, e que tem sua importância não apenas histórica, mas também de mobilização de uma memória civil ligada a uma população que eu faço parte, que herdou das violências perpetradas pelas várias fases da história brasileira e que nos deixaram como herança um país cindido, atravessado pela violência racial, né? É, Segundo, esse dia, que é um dia de memória, de luta, de resistência, que lembra a morte de Zumbi dos Palmares e a resistência do Quilombo dos Palmares durante 100 anos, a gente também tem um grande dia de mobilização de todo o movimento negro contra aqueles novos ataques de novos rostos e que sempre se atualizam, né? Hoje, figurados na figura do governo federal, né? Então, a gente tem uma série de coisas que nos levam às ruas. São coisas antigas, coisas que se atualizam, mas que se encontram justamente no contexto que a gente está vivendo hoje. Então, a gente tem, com a pandemia, mais de 600 mil mortos. Hoje não há quem não saiba, eu não conheça alguém que tenha perdido algum familiar, algum amigo, algum parente ou alguém que de alguma maneira passou pela sua vida e que tenha falecido por conta da Covid-19, uma doença que poderia ter sido teria sido evitada se a gente tivesse cumprido as normas sanitárias, teria sido evitada se a gente tivesse comprado vacina antes e teria sido evitada devastar tantos bairros de periferia e tantas famílias periféricas e negras. A gente sabe que o governo federal, por exemplo, ele ocultou dados raciais dos mortos. Então, esse governo ele pratica, perpetra e tenta perpetuar o genocídio contra a população negra, contra a população indígena. É uma prática desse governo. Então, dos vários pilares que a gente tem, sem dúvida, é a luta contra um governo racista e genocida abertamente. É a luta pelo fim do racismo, por um antirracismo que esteja incrustado como valor da sociedade brasileira, né? É a luta por dignidade, cidadania, saúde, cultura, que a gente possa protagonizar de uma maneira justa, como vários outros grupos que compõem a sociedade civil conseguem compor suas próprias culturas, né? A gente é diverso, a gente produz muita coisa e a gente construiu cada lugar, cada pedaço desse país como os trabalhadores que somos, né? Acho que a gente tem muita coisa para reivindicar no dia 20, mas sem dúvida dizer fora Bolsonaro e lutar por dignidade e vida para a população negra são as duas mais importantes nesse 20 de novembro. E E a com luta contra a fome também, né? Que, por último dizer, né, a luta contra a fome, ela se tornou uma característica de todos os movimentos no Brasil hoje. O movimento negro, a Uniafro Brasil, a Coalizão Negra por Direitos, tem colocado à frente como a maior pauta de luta no Brasil hoje o combate à fome. São mais de 100 mil famílias que já receberam algum tipo de assistência direta ou permanente dessa campanha Tem Gente com Fome. Só que no nosso bairro,
onde eu coordeno um dos núcleos da UNEAFRA, a gente já entregou cerca de 6 mil cestas básicas, são mais de 200 famílias que recebem cesta permanente, isso com luta popular, com luta do povo, e fazendo política que o governo abriu mão de fazer, porque eles só querem encher o prato dos ricos, né? E que o povo mais pobre, o povo preto, passe fome e morra nas fileiras aí dos hospitais. E nesse aspecto da luta contra a fome, Wellington, os dados mostram que o desemprego atingiu especialmente a população negra, justamente, né, em especial as mulheres negras. Nós também tivemos aí, quando você fala da questão do racismo, né, que permanece durante a pandemia, dados da cidade de São Paulo mostrando que o acesso, o direito básico do direito à saúde, o direito ao atendimento por conta da Covid-19, também acabou muito mais prejudicado nas periferias do que na região central da cidade. O mesmo acontecendo também em outras regiões metropolitanas do país. Enquanto isso, outros problemas antigos continuaram persistindo, como a violência policial. Então é um encontro, como você diz, de problemas antigos e outros que surgiram dentro da pandemia. Quer dizer, nós temos aí questões estruturais e conjunturais unidas, né, e que precisam ser combatidas por todo o movimento antirracista brasileiro, Wellington? De certo ponto de vista, como eu disse, assim, talvez não sejam problemas novos, mas são problemas que se atualizam de fato. Porque a gente tem um problema com a violência policial que se atualiza. A gente tem, por exemplo, o uso de câmeras para reconhecimento facial, que acaba trazendo novos problemas, mas atualizando um problema antigo. A gente tem a falta de acesso a atendimento básico de saúde por vários motivos. Por exemplo, o governo Bolsonaro, assim que assumiu o governo, fez com que cerca de 18 mil médicos saíssem do Brasil por conta de uma questão política prática, né? Ligada ao lugar onde ele se localiza, né? Na extrema direita, a direita mais radical, mais próxima do fascismo. E a debandada dos médicos significou a debandada dos médicos que atuavam na periferia. Os médicos que se formam e que geralmente herdam a profissão da família, eles não querem atuar na periferia, não querem atender o povo pobre, não querem olhar nem o nosso rosto, muitas vezes. Então, é, é muito violento imaginar o quanto as práticas que o governo ele conseguiu afunilar para alicerçar cada vez mais, entendendo as transições que a gente via vivendo nesses últimos 20 anos, posso dizer, desde o governo do Fernando Henrique, com os seus vários problemas, a gente passou por uma transição em que a democracia pode oferecer para a gente a perspectiva de analisar a sociedade com mais crítica e com menos medo de violência. Uma sociedade que é menos autoritária e que não está baseada no uso da força, no uso militar da força, dá a capacidade que a gente possa enxergar os problemas com muito mais clareza, né? E durante a pandemia, a gente vai observar todos esses problemas dentro da democracia, tendo a capacidade de poder entender a capilaridade dele com pesquisa, com dados, entendendo a realidade a partir de dados científicos. E é o que o governo trabalhou para que não existisse, por exemplo. Isso é um crime. Camuflar a realidade para que a maior parte da população não tenha acesso ao que está acontecendo de verdade, isso é um crime. É criminoso esse governo. É genocida. Ele é um governo que pratica, como diria o filósofo Achille Mbembe, a necropolítica. Então, nas periferias a gente tem uma diversidade de problemas que passam desde a violência policial ao acesso à saúde, a como as crianças que estão fora da escola precisam de atenção da família também, para que os pais possam trabalhar, porque a maior parte das famílias, elas não têm a possibilidade de pagar alguém para olhar. Muitas vezes é a irmã, a tia, a mãe, a avó, uma prima,
uma vizinha que passa um olho na criança e que durante a pandemia, com o desemprego e as crianças fora da escola, essas mulheres passam a ficar em casa para que possam cuidar dos filhos, né? E assumir esse lugar de cuidado, como sempre assumiram, mas lembrar que as mulheres negras sempre trabalharam, nunca deixaram de trabalhar, né? E, e como isso afetou diretamente a renda de quem já sobrevivia no limite, né? Quando a gasolina já estava ficando mais cara, quando o arroz, o feijão, a carne e vários outros produtos que mantêm as casas das famílias negras mais pobres estavam ficando mais caros no mercado, e no mercado né, um artigo de luxo no cotidiano hoje, né? Se no mercado comprar até ovo, você tem que escolher se você vai comprar ovo, se você compra um macarrão, que é mais barato, e come um macarrão a água e óleo, né? Alho e óleo, porque você não sabe mais quando você vai ter grana para poder comer de novo. A gente está lidando todos os dias com uma série de problemas aqui, com muita gente desesperada, sem saber o que vai fazer da própria vida nesses próximos anos, nos próximos dias, na semana que vem. Galera que chega desesperada e sempre são as mesmas descrições, né? Meu filho, me ajuda, por favor, porque eu tenho 3 filhos, estou desempregada, estou desempregado, eu não sei o que eu vou comer, não sei o que eu vou dar de comer para eles. Muita gente que morava em casa de aluguel e que não tem mais hoje como pagar o aluguel da casa, e foi morar numa nova favela que nasceu aqui na Quebrada. Aliás, a favela que nasceu aqui na nossa Quebrada, aqui em Poá, na cidade de Quêmio, é a CDD, né? Cidade de Deus. E a gente tem centenas de pessoas que antes tinham moradia, tinham algum emprego estável, que agora estão morando num barraco de madeira, chão de terra batido, sem energia, sem luz, e desesperado, tentando entender como que vai sobreviver a pandemia, a esse governo, entender quais são os suportes que eles podem acabar recebendo do próprio Estado, né? O auxílio emergencial, ele ocupou certo lugar de garantir minimamente alguma grana para comida, para pagar aluguel, alguma subsistência específica que a gente precisa no cotidiano, mas não sanou o problema da fome. E, aliás, ele só existiu porque houve pressão dos movimentos sociais, houve pressão dos movimentos negros, houve pressão de parlamentares de esquerda que participaram da discussão para que existisse o auxílio emergencial. Com o fim do auxílio emergencial e com o encerramento também do Bolsa Família, e aí a criação do Auxílio Brasil, que é um artifício eleitoral para 2022, a gente vê de novo quem mais precisa e quem constrói o Brasil, porque as pessoas que passam fome são as mesmas que depois vão construir o prédio, vão limpar o chão dele, vão limpar o banheiro, são os mesmos e as mesmas que vão atender as ligações nas recepções, que vão fazer a comida de quem come mais, são os mesmos e as mesmas que olham os filhos daqueles que cospem nos mais pobres. Quem são as pessoas que estão passando fome, né, no Brasil hoje? Existe, Wellington, existe no caso uma situação emergencial em relação
as pessoas que estão passando fome, a gente sabe que a população negra principalmente é afetada. Então, nesse aspecto, eu queria que você falasse também que você chegou a citar a questão da extinção do Bolsa Família, que era um programa bastante estruturado, que tinha uma integração, inclusive, com a questão do acesso à saúde, né, por conta da campanha, por exemplo, da garantia ali de vacinação das crianças, também do atendimento a gestantes, também do acesso à educação por conta da questão da evasão escolar e sempre com acompanhamento integrado por parte do SUAS, né, do nosso Serviço de Assistência Social, e agora isso foi desmantelado. Como é que você vê isso e quais os desafios que uma próxima gestão que não seja no mesmo sentido do presidente Jair Bolsonaro deve ter para recuperar esses direitos sociais que foram perdidos? Acho que a gente precisa entender as práticas do governo Bolsonaro como entender as práticas do governo Bolsonaro como as práticas. Opa, estou tentando arrumar aqui para ficar melhor. Tá melhor. Oh, meu Deus. Enfim, a gente precisa entender o que é esse governo, primeiro de um ponto de vista muito específico, né? A gente sabe que há uma cruzada institucional do governo Bolsonaro em garantir determinada presença, pressão política e um projeto. Tá, mas o que isso significa, né? De um ponto de vista, a gente precisa entender que o Brasil, como qualquer outro país, ele é construído por relações de classe, raça e gênero, e essas relações elas se constroem em relações de grupo. Então, a gente tem várias pessoas que pertencem à sociedade civil e que se identificam ou que se organizam em associações ou em formas de grupo. Então, a gente tem pessoas negras, tem pessoas amarelas, tem indígenas, tem brancos, tem as associações religiosas. A gente tem vários grupos que constroem a maneira como a gente identifica a diversidade dessas pessoas e dos grupos nacionais, certo? O grupo que o Bolsonaro representa uma lógica que, para que eles possam existir, os outros devem ser excluídos, eliminados, exterminados, devem ser afastados de uma noção de pertencimento a um todo nacional. Isso acontece porque esse grupo que existe e que causa esse ódio todo para eles são as mulheres, são os negros, são os indígenas, são os pobres, são as pessoas as pessoas LGBTQIA+, são as pessoas que representam na memória e na identidade desse grupo um lugar de rejeição contra si mesmo. Porque para que eles se sintam completos, a gente precisa deixar de existir, porque a gente lembra o fracasso deles não conseguirem garantir o grupo deles serem o todo e representar o todo nacional. Parece que eu estou fugindo da pergunta, mas eu estou dizendo isso porque a gente tem uma série de políticas públicas que, de alguma maneira, elas servem para criar um motor de dignidade e também de cidadania. O Bolsa Família, ele é dessas engrenagens, desse motor de criação de dignidade e cidadania. Aparentemente parece pouco, mas fez muito. Minha família, minha mãe, ela foi uma pessoa beneficiária do Bolsa Família. Eu pude ir para a escola e entendendo que eu precisava estar na escola, estar vacinado, por conta da existência do Bolsa Família. Durante os anos iniciais do ensino fundamental, lá para chegar no ensino médio, mais ou menos.
eu fui uma pessoa que foi beneficiária do Bolsa Família. Consegui entrar no ensino superior por conta dos movimentos sociais, movimentos negros, por conta da UNEAFRO Brasil. Ingressei no ensino superior numa universidade pública. Na universidade pública, tive acesso a outras políticas públicas de acesso e a permanência no ensino superior, programa de permanência estudantil, que fez toda a diferença também para mim, e que eu pude permanecer, estudar e me formar e ser o cientista social que eu sou hoje. Então, se o Bolsa Família ele tem um poder de garantia mínima de cidadania, é entender que aqueles e aquelas beneficiárias, eles precisam, a partir desse programa, acessar uma série de outros mecanismos e serviços que o próprio Estado oferece, que a gente sabe que por falta de instrução, as pessoas geralmente não acessam. E não acessam porque estão preocupados com não morrer de fome, estão preocupados em trabalhar, estão preocupados com a violência, estão preocupados com a epidemia da violência, da guerra às drogas, que encarcera os nossos e as nossas todos os dias, e estão preocupados com uma série de outros problemas que outras instituições tentam explicar e dar um certo conforto, né? As instituições religiosas, elas acabam oferecendo muito suporte também, sejam elas de religiões de matriz africana, sejam elas cristãs, muitas vezes, né? E é claro que muitas vezes ajudam a desenvolver outros problemas, mas são instituições que vivem nas periferias e que dão sentido para muitas das violências que a gente sofre, né? E que justificam também muitas violências, às vezes. Se a gente não cria programas e políticas públicas que conseguem fazer esse cruzamento de serviços, como o Bolsa Família fez, a gente está fadado a incorrer em erros que já foram superados. Sem dúvida, Wellington, e esse seu testemunho é muito importante para que as pessoas saibam a importância dessas políticas públicas, que elas não são feitas ao léu e que elas têm que ser integradas, né, garantindo o acesso a direitos numa sociedade tão desigual quanto a brasileira e estruturalmente racista. Wellington, a gente está chegando aqui, se encaminhando para o final do Jornal Brasil Atual, mas eu queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa e até a próxima. Até. Tchau, gente. É nóis, e acompanha a campanha Tem Gente com Fome. Se você quiser contribuir aí, procura no site da Coalizão Negra, nas redes sociais. É uma campanha forte aí que a gente está desde o início da pandemia. Já foram mais de 300 toneladas de alimentos no Brasil inteiro e mais de 100 mil famílias aí atendidas pela campanha Tem Gente com Fome. E do Espírito Santo ao Amazonas, no Rio Negro, a gente está entregando cestas básicas. Então, cola com nós, dá essa força e bora lutar contra a fome no Brasil. Isso é importantíssimo, a mobilização da sociedade, ainda mais diante da inação do governo. Nós conversamos aqui com o cientista social integrante do Conselho Geral da UNEAFRO Brasil, Wellington Lopes. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.